Apareceu aquele negocinho assim, ó. Tá ao vivo, calma que tem, tá ao vivo. Deu. Boa noite. Vamos aguardar ainda uns minutinhos para iniciar, né? Falta ainda 3 minutinhos. E eu sei que vocês já estão aqui comigo, né? Elisa, Júlia, Sandra. Estava aguardando ainda uns minutinhos para começar, mas acho que a gente já pode ir conversando. A Júlia hoje me pediu que eu me apresente. A gente sempre se coloca conversando entre pares, né? Entre amigos. Mas esse é um vídeo que fica. Então eu sou Patrícia Mendes. Trabalho na Associação Espírita Fé e Caridade, auxilio, né, nas quintas-feiras na doutrinária, coordenada pelo Paulo, e na noite de hoje nós vamos conversar sobre um livro do Divaldo, organizado por Luiz Fernando Lopes, que é Vivências do Amor em Família. Nós vamos hoje conversar sobre esse livro. E aí agora, nesse momento, então, eu vou convidar todos vocês para que juntos possamos, né, nos sentir na Associação Espírita Fé e Caridade, fechando os nossos olhos e nos colocando em prece, pedindo aos nossos irmãos bondosos, ceareiros incansáveis, da Associação Espírita Fé em Caridade, que possam nos acompanhar em mais uma doutrinária, em mais um momento de divulgação da doutrina espírita e de aprendizado para todos nós. Que o Mestre Jesus nos inspire em mais uma noite de trabalho e, com a permissão do Pai Maior, nos colocamos a dar por aberto essa doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Bem, eu podia dizer para vocês que hoje a gente pegou congestionamento antes da doutrinária, né, Júlia? Porque não funcionava nada na internet. Tive que instalar novo programa, tive que fazer um monte de coisa, e aí eu pensei, nossa, parece um dia de congestionamento, que a gente chega atrasado, que não era dia de atrasar, porque a gente quer chegar tranquilo, né? Quer chegar em harmonia. Mas vamos lá, vamos aproveitar esses instantes, né? Qual foi o capítulo do livro Vivências do Amor em Família, né? Desse livro organizado por Luiz Fernando Lopes, né? Qual foi o capítulo que eu escolhi para vocês? Foi o capítulo 2, para a gente conversar hoje. Família e reencarnação. Nesse capítulo, que itens a gente vai conversar hoje, né? Programação das reencarnações, compromissos do passado, Tamil, o reencontro, Lia e Conceição, sublime expiação. Como é que começa, né, esse capítulo que traz passagens da vivência de Divaldo, relatos dessas vivências e explicações sobre o que é a reencarnação e em que medida a compreensão da reencarnação nos auxilia em nosso aprendizado, né, nessa existência terrena. O início do capítulo, ele explica sobre a escolha das provas e da reencarnação, né,
explicando para a gente que, geralmente, nós não escolhemos absolutamente tudo como às vezes supomos, né? Que toda escolha com relação à família na qual nós vamos pertencer, né? Enquanto espíritos reencarnantes, com relação às provas que nós vamos vivenciar, tudo isso está sempre sujeito à lei do mérito. Então, e aí ele explica que quanto mais nós tivermos, né, possibilidades enquanto espíritos evoluídos, nós vamos poder fazer algumas escolhas com relação ao tipo de prova que nós vamos vivenciar. Mas ele diz que a maioria de nós, espíritos reencarnados na Terra, não faz tantas escolhas assim, embora todos nós tenhamos pedido para renascer. E aí, Divaldo brinca, né, no seu relato, que muitas vezes houve em atendimento fraterno, em situações na casa espírita, né, no seu trabalho na seara espírita, das pessoas dizendo assim, não, eu não pedi para reencarnar. E aí ele diz, você pode não lembrar, né, pode não saber exatamente do que pediu, porém certamente suplicou por uma reencarnação. Então, assim, uma coisa são as provas necessárias para o nosso aprendizado. Outra coisa que tipo de prova nós precisamos e será nos concedido em função da nossa necessidade de aprendizado. Então, o início do capítulo trata sobre esse lugar. E aí tem uma fala, né, da Joana de Ângeles falando sobre como é que funciona, né, as nossas reencarnações, no sentido de dizer para nós que as reencarnações enquanto oportunidade evolutiva nos permite experienciar diversos papéis. E aí, numa família, nós podemos, numa reencarnação, ser a mãe, na outra ser a filha, na outra ser o pai, na outra ser a irmã, né? Mostrando que os diferentes papéis nos colocam no lugar necessário para o aprendizado do amor. O grande foco desse capítulo no aprendizado das reencarnações está na experiência de afeto, de amor. Nós entendermos qual o significado e o sentido dessas relações na nossa vida, no sentido do nosso aprendizado, né, no sentido da nossa evolução moral. E aí até tem uma frase que eu acabei destacando, né, sobre esses diferentes lugares que a gente vai ocupando na família, sobre os diferentes papéis, quando a gente retorna ao plano espiritual após um desencarne. E aí, Divaldo, a partir dos estudos com Joana de Ângeles, das colocações, né, dessa mentora, que é uma mentora espiritual, ele diz assim, que o que sobrevive é o amor, sem barreiras ou determinações absolutas. Então, esses papéis que nós vivenciamos ao longo das nossas reencarnações são possibilidades, né, são aprendizado nesse lugar de desenvolvimento da nossa capacidade de amar, né? E quando esse amor é intenso, alguns espíritos reencarnam juntos várias vezes em diferentes configurações. Então, sempre das reencarnações, né? O que fica para cada um de nós e fica muitas vezes como possibilidade para uma nova experiência de aprendizado, né? São os laços de amor, os laços de afeto, né? E ele também pontua, que eu destaquei aqui, que eu quero, né, ler esse trechinho para vocês, não temos a família dos nossos sonhos. Para a gente pensar, né, nesse momento, qual é a família que nós estamos reencarnados, qual é a experiência que nós estamos tendo, né, enquanto espíritos eternos, que tipo de aprendizado nós sentimos que estamos tendo, né, na atual existência. Claro, nesse momento nós estamos vivenciando, né, um momento de muita transformação no planeta, né, não estamos aqui negando esse momento em que estamos afastados, muitos estão saudosos das suas famílias, né, porque o isolamento social nos coloca afastados nesse momento, porém, o que
esse capítulo, né? E o que o entendimento da reencarnação nos mostra é que nós estamos sempre, né, experienciando aquilo de que necessitamos para o nosso aprendizado. Mas vamos pensar a nossa atual condição, né, de espíritos reencarnados na família na qual nós fazemos parte. E aí diz assim: nós não temos a família dos nossos sonhos, mas aquela que representa uma alavanca para o nosso crescimento sob as bênçãos de Deus. Para onde formos, levaremos as nossas necessidades evolutivas. Então, a doutrina dos espíritos, quando vem falar, né, desse princípio, que é o princípio da reencarnação, vem nos dizer exatamente disso, né? Que nós estaremos para onde nós formos, né? Independente da morada, agora a nossa morada, né, é a Terra enquanto espaço de aprendizado. Porém, não é a nossa morada definitiva, porque a nossa verdadeira morada enquanto espíritos eternos é no mundo espiritual, né? E quando deixarmos esse corpo físico e retornarmos ao plano espiritual, nós levaremos conosco, né, tudo que faz parte das nossas necessidades evolutivas. E assim termina, né, esse item do capítulo, né? E só destacando mais uma questão aí sobre os lugares que a gente vai ocupar, né, na existência. Trocaremos de pessoas, de lugares ou posturas, mas seremos inexoravelmente convidados a um processo educativo, pois essa é a finalidade precípua da reencarnação: reparar para crescer, progredir para ser feliz. Então, esse capítulo nos convida a pensar qual é, né, a finalidade da nossa reencarnação, qual é o objetivo. E de uma maneira afetuosa, a experiência e a vivência de Divaldo vem nos mostrar esses vínculos que nós temos com aqueles que estão conosco nessa reencarnação, a partir de outras experiências do passado, né, e a necessidade de aprendizado para que possamos, né, progredir para sermos felizes, né, para finalmente aprendermos a amar na acepção do termo. E aí ele conta, o primeiro caso que ele conta, eu não sei se vou conseguir contar todos os casos desse capítulo, mas fica o convite para a leitura do livro. É um bom livro, nós temos usado bastante nas nossas doutrinárias, né? Eu conheci o livro em 2017, quando eu fui apresentada, não sei se foi a Elisa que me apresentou, se foi a própria Fabiana que me convidou a buscar esse livro, essa obra, porque ela acaba fazendo esse papel conosco, esse bom papel, né, no nosso aprendizado, que é nos convidando a conhecer um pouquinho mais das obras, né, e nos debruçarmos para estudá-las. Então, o capítulo seguinte, né, Divaldo fala sobre os compromissos do passado. E aí ele começa contando, e a riqueza de detalhe na narrativa dele, né, durante o tempo em que eu me preparava, lendo e relendo para não esquecer, porque eu brinco, né, que os estudiosos da memória dizem que a memória sempre pressupõe o esquecimento e que a memória é coletiva. Só que a gente faz uso disso quando está na casa espírita, e aí tem um amigo sentado na primeira fileira ali, né, confirmando para a gente algumas coisas, nos ajudando a relembrar outras tantas. Né? Hoje nós estamos afastados, né? Eu só posso sentir a vibração de vocês. E aí ele começa com riqueza de detalhes, contando que ele nasceu numa família de 13 irmãos, e ele era o filho mais novo, o 13º. E aí ele conta que o irmão dele, mais velho, era uma pessoa extremamente rude, que conservava muito ódio, ele costumava romper com as pessoas e não tinha jeito, ele rompia e aquilo era definitivo e não tinha nada que pudesse retomar a relação, que pudesse rever aquele posicionamento, que pudesse... E aí ele diz que esse irmão tinha uma relação muito boa com ele, a distância de idade era muito grande, ele já era adulto quando o Divaldo nasceu. E ele diz que certa vez disse para o Divaldo que o Divaldo nunca tinha decepcionado ele. E aí Divaldo foi muito firme com ele e disse que não tinha intenção, né, de atender às expectativas dele, né, e que ele cuidasse com esse posicionamento. E aí Divaldo vai contando como é que foi acontecendo a vida desse irmão,
que esse irmão casou, e a esposa perdeu o filho, e ele, uma pessoa rude em muitos momentos, acabou se afastando da esposa, se distanciando, e ficou, num determinado momento, acabou encontrando uma nova companheira, e foi viver com essa companheira. E Divaldo diz que ele sempre conversou muito com ele, né? E que o fato de eles terem perdido um filho foi algo definitivo na relação, né, desse casal, porque o irmão dele não conseguia compreender que a esposa não era culpada por aquele aborto espontâneo, por aquela situação. E acabaram se distanciando, ele acabou contraindo, né, uma outra relação e foi viver com essa companheira. E aí Divaldo conta que, durante um tempo, conversando com a ex-cunhada, perguntou se ela já era divorciada. E aí ela disse que não, que aquilo implicava em gastos e que ela não tinha como se divorciar. E aí ela disse, não, ele disse, procure, né, o meu irmão, já que ele já desposou uma nova companheira, então que ele honre esse novo casamento, que ele case, que ele oficialize essa união, né, e que lhe deixe liberada também nessa reencarnação. Esses aspectos, esses detalhes da história são importantes porque vão mostrando um posicionamento do Divaldo de muito respeito, né? E de convite a esse irmão que respeitasse a nova companheira que ele esposou, que respeitasse aquela companheira que tinha lhe dedicado dias nessa existência, anos nessa existência. Então, o cuidado para que as pessoas possam ser respeitadas, para que sejam tratadas com dignidade, né, com afeto. E aí o irmão foi cobrado de Divaldo por que ele tinha que pagar pelo divórcio, né? E Divaldo, no fim, acabou pagando pelas despesas do divórcio, pagou por todas as despesas, e ele disse, né, Divaldo, por que você está fazendo isso? Aí ele disse, porque você deve honrar, né, aquela que lhe foi companheira por um tempo, e também desposar essa que lhe é companheira hoje, honrando esse relacionamento, esse casamento. E o irmão, na verdade, nunca casou com essa companheira, mas desencarnou ao lado dela. E aí Divaldo diz que depois de um tempo, esse irmão sempre aparecia, né? E Divaldo diz que ele sempre queria muito um filho. E num determinado momento, próximo da casa dele, um vizinho teve uma criança e ele chegava para o Divaldo e dizia, esse menino foi meu filho. Esse menino é de outra reencarnação. Divaldo, pergunta aí para os teus espíritos. Porque, na verdade, eu conheço esse menino de outras vidas. E Divaldo dizia, não deves conhecer de outra vida, tens afinidade porque sempre quisesse ter um filho. E aí, muitas vezes, Divaldo diz que se colocou a lembrá-lo, né, que Divaldo trabalhava na Mansão do Caminho, atendendo a tantas crianças, né? Aí ele diz que em alguns momentos o irmão mostrava-se preconceituoso com relação a algumas crianças, e Divaldo diz que incentivava as crianças a ir ao encontro desse irmão, a beijar, mas nada despertava o amor dele, o afeto, como aquele vizinho, a ponto de ele começar a interferir na educação daquela criança. Resultado, os pais vieram conversar com o Divaldo e perguntar o que deveriam fazer, já que o irmão do Divaldo interferia na vida daquele que era filho deles, e que eles deveriam, né, dar conta daquela educação, era compromisso deles. E aí Divaldo disse para eles, vocês têm condições de morar em outro lugar? Vocês podem morar em outro lugar, quem sabe vocês, né, vão morar em um outro lugar, né, quem sabe assim vocês afastam a criança, né, do meu irmão. E aí o irmão foi cobrar o Divaldo novamente, Divaldo disse, esse espírito reencarnou em que lar? Se ele reencarnou no lar desses pais, o compromisso é desses pais. E aí Divaldo vai tecendo, né, aspectos dessa experiência, mostrando que o irmão de fato tinha uma relação, uma ligação com aquele espírito muito forte. Tanto é que ele alugou um apartamento na cidade de Salvador, que foi para onde o casal com a criança se mudou, e chegou lá, alugou um apartamento na frente, próximo ao prédio, para continuar acompanhando a vida daquela criança. Então, encurtando a história, porque são 3 histórias, né, nesse capítulo, e eu gostaria de conversar com vocês sobre todas, chegou um momento em que esse espírito, que não ajudava na Mansão do Caminho, que Divaldo diz que sempre perguntava para ele,
você precisa de alguma coisa? Papai e mamãe precisam de alguma coisa? E Divaldo diz, não precisam de nada. E aí, Divaldo traz, né, uma colocação que é bem importante para o nosso aprendizado. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, que o senso de solidariedade não é algo que devemos impor a ninguém. Cada um de nós sabe o que lhe cabe fazer quando se depara com as necessidades humanas, conforme a maturidade psicológica e o grau de responsabilidade já desenvolvidos. Então, Divaldo não obrigava o irmão a ajudar a Mansão do Caminho, né? Divaldo fazia alguns convites e ele percebeu que aquele irmão, muito seguro, né, dos seus bens materiais, não conseguia se sensibilizar com aquilo que ele realizava na Mansão do Caminho. E um dia, o irmão chegou para ele e disse, eu vou deixar todos os meus bens para aquele que eu sinto que é meu filho de alguma vida. E Divaldo diz que nesse dia ficou bravo, mas ficou muito bravo. E pensou assim, nossa, ele tem muito dinheiro, porque conseguiu, né, ter uma situação econômica bastante confortável. Como é que ele vai deixar tudo isso para um filho que não é filho dele? Podia deixar para a Mansão do Caminho, podia deixar para essas mais de 300 crianças com quem eu trabalho aqui. E ele diz que foi bem ríspido e respondeu, eu não concordo, mas também não entrou em detalhe. E ele diz que naquele dia ele teria grupo mediúnico, né? E até pensou, nossa, fui me desequilibrar com o meu irmão hoje, que é dia de trabalho mediúnico, que eu preciso estar mais preparado, mais equilibrado. E ele diz que naquela noite ele recebeu uma psicografia que falava de um homem, né, que não possuía muitos bens, né, em 1840, se não me engano, na Argélia, e era casado com uma mulher que tinha muitos bens. Só que ele era apaixonado por uma bailarina. E aí vai contando a trama, né, que esse homem apaixonado pela bailarina tinha um filho com essa mulher que era muito rica, e ele resolveu que ele queria ficar com aquele dinheiro, mas queria usufruir, né, do conforto e queria desfrutar dos prazeres, né, com aquela mulher bailarina por quem ele estava apaixonado. E resultado, ele matou o filho, né, e também matou a esposa, né, se desfez da esposa e foi viver e viveu os prazeres daquele dinheiro e tal. Então, com a psicografia, Divaldo se deu conta que quem havia roubado todo o dinheiro, né, daquele filho, né, daquela mulher, tinha sido ele. E aí tinha sido o irmão dele, né? E aí Divaldo entendeu que naquele momento o irmão estava restituindo aquele que ele tinha privado, né, de viver uma vida econômica numa existência tranquila e havia usurpado, né, aquele filho dos bens que ele tinha direito. E aí Divaldo até diz, o ladrão era o meu irmão e ele estava simplesmente restituindo, né, numa nova existência, os bens àquele espírito. Sem ter clareza, né, sem saber exatamente daquilo que ele devia fazer, né, eu diria que intuitivamente aquele espírito sentiu que precisava deixar todos os seus bens. Aí Divaldo chama a atenção que muitas vezes na Terra nós julgamos, né? Quando alguém deixa os bens para alguém, a gente pensa, poxa, mas por que está deixando? E o que Divaldo chama a atenção quando vai falar sobre reencarnação conosco, nesse trecho, né? Ao contar essa história, ele disse, eu atendo muito as pessoas, né, na casa espírita, eu faço atendimentos fraternos, eu conheço as histórias das famílias. Sentir e viver isso na minha própria família me ensinou a não julgar a atitude das pessoas e a entender que nós, espíritos reencarnados, né, não iniciamos a nossa vida, né, no momento em que inicia a vida do nosso corpo físico. A nossa vida, né, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, né? E essa vida, ela já se iniciou há muito tempo,
né? Pedimos por experiências, né? E na misericórdia divina nos é permitido reencarnar para aprendermos, né? Com novas situações, a reparar muitas vezes erros do passado, né? E aí Divaldo coloca francamente: o ladrão foi o meu irmão, ele estava restituindo, né, aquele filho, estava devolvendo o dinheiro, né? E aí, assim, Divaldo diz que no outro dia o irmão quis conversar com ele e quis saber dele se ele sabia, né, se os espíritos tinham dito alguma coisa, né, se ele concordava que ele deixasse os bens. E aí Divaldo diz que brincou com ele e falou: olha, que bom que você está fazendo isso. Os espíritos disseram que você está fazendo uma grande coisa. E aí o irmão quis detalhes da história. E Divaldo, né, até num cuidado ético, não abriu isso para o irmão, né, que hoje já está desencarnado, já vive outras experiências, né. Divaldo diz que não disse nada, só disse: você fez bem, né, porque na verdade Divaldo acabou tendo um esclarecimento de que a reação dele, o julgamento dele, não caberia, né, ele não sabia o que acontecia. E aí isso fica, né? Eu sei que eu já não vou conseguir contar as outras duas histórias, vou dar um spoiler, né? Como diz os jovens, como é atual, né? Vou dar um pouquinho de spoiler para vocês terem vontade de ler, mas isso fica para a gente a compreensão de que, no fundo, nós não alcançamos tudo, né? Em relação à nossa existência. Nós temos inúmeras certezas, e a própria doutrina dos espíritos nos permite isso, né? Nos permite saber que nós somos espíritos eternos, nos permite compreender a reencarnação enquanto possibilidade redentora de aprendizado, nos permite o crescimento espiritual na renovação e na reeducação, né? Moral de cada um de nós, né, nesse aprendizado de um amor, que o Cristo nos foi o grande exemplo, né, numa renovação, transformando, né, aquilo que ainda não é luz em nós, né, em possibilidade de luz, em luz, né, transformando as nossas sombras, poderíamos dizer assim, falando um pouco numa linguagem de Jung, né, mas pensando que nós somos seres reencarnados, e que muitas vezes nós desconhecemos, né, a amplitude das nossas provas, porém, nós sabemos que elas têm uma razão de ser. Né? O Evangelho, como um código de conduta, nós vamos encontrar inúmeras passagens que dizem, né, mães, né, abracem seus filhos, que lhes dão trabalho, né, que lhes causam algumas dores, né? Abrace-os e digam, né? Um de nós já errou muito. Então, o convite nas experiências, e aí a gente também vê em várias obras, né? As obras do André Luiz, colocando planejamento das reencarnações, né? Missionários da Luz. Existem várias obras que, se a gente vai se debruçar e vai estudar, nós conseguimos compreender tudo que envolve o planejamento de uma reencarnação. Né? E a reencarnação como essa grande oportunidade redentora, né, para a nossa evolução espiritual. Então, Divaldo, quando vai finalizar a história, ele coloca para a gente que a gente precisa entender, né, a reencarnação nessa possibilidade afetiva, né, nessa possibilidade que vai dizer de um outro lugar na nossa evolução espiritual. Né? E aí ele usa uma frase que depois se repete, que na verdade quem está compilando a obra é Luiz Fernando Lopes, né? E depois ele repete, que faz muito sentido, né? Que eu vou repetir aqui para a gente. A vida e os laços de afeto, sem o princípio da reencarnação, são destituídos de significado psicológico para a criatura humana. Esta doutrina do amor, que é a doutrina espírita, ensina-nos sobre as vidas sucessivas à luz da lógica e da razão, facultando a construção de um mundo melhor em que todos desejamos viver. Então, essa doutrina de amor, né, e a história que Luiz Fernando Lopes traz, né, que foi narrada por Divaldo, nos mostra toda a trama, né,
que aconteceu na vida do Divaldo, na relação dele com o irmão, né? E vai colocando assim, qual o aprendizado desse espírito, né? O que esse espírito conseguiu avançar naquela existência, né? E que outros elementos ele leva, né? E aí Divaldo diz que o irmão desencarnou, que desencarnou segurando na mão dele, e ele disse: segue com os nossos pais, porque minha mãe e meu pai vieram recebê-lo, né? Ele conta. E ele diz que depois de um tempo ele começou a ver o irmão. E ele perguntou para o irmão. Lembra que no início da história eu coloquei que Divaldo conta que ele era muito raivoso, que ele era muito bravo, que ele não perdoava as pessoas, que sentia muito ódio. E aí Divaldo perguntou para ele: você continua sentindo muito ódio? E aí ele diz: ainda sinto. E aí Divaldo soube que ele reencarnou com algumas questões cerebrais, né, meio que anestesiado, né, em função do que esse ódio, do que essa não disponibilidade de perdão, esse rancor todo causou no seu perispírito, né? Então a gente é uma história, né, com uma riqueza de detalhes que aparentemente parece uma história simples contando, né, nesse momento aqui para vocês, mas que nos traz uma série de explicações, né, sobre o que é a reencarnação enquanto oportunidade para cada um de nós, né? O capítulo continua com a história de Tamil, muitos já leram e sabem, né? Um encontro que Divaldo tem com um espírito que lhe foi filho em outra reencarnação e que o reconhece na Índia. E uma outra história vivida com Divaldo e Chico Xavier, né? De um resgate de uma avó com uma neta, né, e de uma história de reencarnação de muita dor, muito sofrimento, mas de muita redenção também. Então, fica o convite para lerem, né, o restante dos capítulos, mas fica para a gente a oportunidade que é a reencarnação, e a gratidão que nós podemos ter, né, com esse Pai Maior, que com suas leis, né, divinas, nos permite, né, reaprender, aprender e nos renovar a cada reencarnação. Então, que nós possamos aproveitar, né, esse momento de riqueza para cada um de nós, aproveitando as oportunidades, investindo no nosso crescimento pessoal, no nosso crescimento moral, no entendimento e no sentir do nosso coração desse mestre que nos é, né, o exemplo, que nós possamos consultá-lo cada vez que precisarmos tomar grandes decisões na nossa existência. O Evangelho nos traz inúmeras possibilidades, né, de auxílio, né? A prece, quando nos fala da prece, quando nos fala da necessidade do perdão, quando nos fala da lei de amor, quando nos diz, né, sobre as muitas moradas, quando nos explica o princípio da reencarnação. Então, que nós possamos usar tudo isso a nosso benefício, né, aproveitando as oportunidades para também exercitar a generosidade, né, gente? Divaldo diz que o exercício da generosidade vai estar ligado, né, à nossa maturidade espiritual, então que nós possamos entender, né, a importância de gestos generosos, da caridade na nossa evolução, né, espiritual. Infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer as vibrações, né, e convidá-los para que possamos fazer uma prece encerrando esses instantes em que sabemos, estamos todos, né, unidos em torno dessa doutrina de amor que nós abraçamos e que é cara aos nossos corações. Muito obrigada, né? Vamos inspirar o ar pelo nariz, soltar pela boca e vamos sentir a presença do Mestre Jesus em nossos corações, esse Mestre querido que tem tanto a nos ensinar, que pode ser sentido em nossos corações,
com a sua imensa doçura, com a sua imensa capacidade de amar, em seus inúmeros convites, para que possamos reeducar os nossos sentimentos e crescer, evoluindo moralmente. Obrigada pelas vibrações, que a nossa casa espírita possa receber o nosso abraço, porque podemos fazer isso com os nossos pensamentos. E agradecidos por mais uma noite de trabalho na doutrinária, nós nos despedimos, rogando que Jesus permaneça com cada um de nós em mais uma semana. Que assim seja. Obrigada, né? Ficamos por aqui. Uma boa noite, uma boa semana a todos.